dia, meu amigo e minha amiga. Bom dia, querido, querida. Que bom ter a sua companhia todos os dias aqui no Devocional. Sério, eu fico muito feliz. Às vezes eu recebo algumas mensagens de pessoas que ouvem o Devocional. E eu fico tão feliz de saber que a cada manhã nós estamos juntos, ouvindo a voz do mesmo Deus. A cada manhã nós estamos juntos debaixo da mesma graça, da mesma bondade do Senhor, porque Deus é bom. E eu fico muito feliz quando eu recebo também testemunhos de coisas lindas que Deus está fazendo. Através do devocional tem pessoas sendo inspiradas a servir a Deus. Através do devocional tem pessoas conhecendo Jesus. Através do devocional tem pessoas sendo curadas, sendo libertas. O nosso convite para você é entrar no grupo do Devocional do WhatsApp, se você não está ainda. Também nosso convite é você compartilhar com seus amigos. Também estamos no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, em todas essas plataformas aí, né, de podcast. Você pode nos ouvir todos os dias na plataforma. Então, que bom estarmos juntos. E você sempre pode compartilhar, né? É muito bom compartilhar a palavra de Deus. Meu nome é Dionísio, eu sou pastor da igreja Encontros de Fé, eu moro aqui na cidade de Novo Hamburgo. Estou me apresentando porque sempre tem gente nova, né, ouvindo o devocional. Mas esse devocional é um serviço do nosso ministério, do Ministério Encontros de Fé, para toda a igreja, para todas as pessoas. Não é algo limitado a pessoas da nossa igreja ou desta religião ou daquela. É uma voz falando a todos que querem ouvir a respeito de Deus. É uma voz falando a todos os filhos amados de Deus, a toda a humanidade. Então você é nosso convidado a ouvir a voz de Deus junto conosco, né? Longe de nós achar que nós temos a única revelação. Não, Deus se revela a toda a humanidade. Deus é maravilhoso. Queridos, eu tenho um texto que Deus colocou no meu coração hoje de meditar com você. Está no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 14 até o 16. E eu quero meditar a respeito disso com você hoje. Romanos 8, do 14 em diante, diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só, vou ler de novo. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja, para ser filho de Deus não basta apenas ir à igreja, ou não basta apenas receber Jesus em uma oração mágica, que eu repito. Ser filho de Deus inclui você deixar Deus, através do Espírito Santo, guiar a sua vida. Guiar significa dirigir. Sim, quando você recebe Jesus em seu coração, você aceita a Cristo, Deus coloca dentro de você a própria presença dele, que é o Espírito Santo. O próprio Deus vem morar dentro de você. E aí, queridos, Deus não é mais algo externo. Jesus não é mais um amigo andando do seu lado apenas. Ele passa a morar dentro de você. Porém, ele não vai forçar você, no seu dia a dia, a obedecer a ele. Ele não vai forçar você. Como nós ouvimos 2 dias atrás, ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei. E eu então cearei, jantarei com ele, ele comigo, teremos comunhão. O que isso significa é que Deus, ele não força a barra. Deus nos convida gentilmente à comunhão e a andar com ele. Ele não nos força a isso. Então Jesus está aí, o Espírito Santo está aí, tentando guiar a sua vida, tentando dirigir você. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe como restaurar as tuas relações. Ele sabe como te abençoar no teu trabalho. Ele sabe como te inspirar para que você seja luz na vida de outras pessoas.
Ele tem a resposta que você precisa hoje para esse problema que você tem aí para resolver. Sim, no seu trabalho, na sua casa, nos seus estudos. Você precisa de algo, né? Então, aquele que é o dono de toda a sabedoria está disponível agora para guiar você. E esses são os filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Depois diz o versículo 15: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverdes outra vez com medo, mas vocês receberam o espírito de adoção, baseado no qual podemos dizer Abba, que significa Pai. E olha agora o 16. Pois o próprio Espírito, e aqui é Espírito com E maiúsculo, é Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo, então, testifica com o nosso Espírito, que é um Espírito com E minúsculo, pode acompanhar na sua Bíblia, que somos filhos de Deus. Preste bem atenção nisso que eu vou te explicar. O Espírito de Deus, ele fala, ele testifica, ele conversa com o nosso espírito. A Bíblia fala que nós somos seres complexos, ou seja, nós somos feitos de mais do que apenas uma essência. Nós temos corpo, alma e espírito. Alguns dizem que temos mais partes, e de fato podemos ter, porque Deus nos fez bastante complexos. O corpo precisa obedecer à mente, e a mente precisa estar sujeita ao espírito. O espírito é a parte que Deus colocou dentro de nós que é eterna. Um dia o seu corpo vai morrer, e a sua mente também vai morrer. A mente tem a ver com o cérebro, com pensamentos, com desejos. Mas há algo interior seu, há uma parte sua que é uma essência que Deus colocou dentro de você. E essa é a parte que é eterna, e essa é a única parte de você que consegue ter comunhão plena com Deus. E essa parte é o seu espírito. Provérbios capítulo 20, versículo 27 diz que o espírito do homem é a lâmpada de Deus dentro do homem. Ou seja, Deus colocou, quando criou a humanidade, o seu próprio espírito dentro de nós. Por isso que a Bíblia diz que o espírito vem de Deus e volta para Deus. Por isso, quando nós morremos, nós não acabamos. O nosso corpo morre, a nossa mente para, seu cérebro desliga, mas o seu espírito segue vivo e o seu espírito volta para Deus. E aí um dia Deus nos dará um novo corpo para esse espírito. É a ressurreição dos mortos. Viveremos para sempre. Então, num corpo que não é mais abalado pelo pecado, mas num corpo santificado, perfeito como o corpo de Cristo já é agora. Ele é o primeiro daqueles que receberam um novo corpo e vivem para sempre. Veja, queridos, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: dentro de você tem uma parte que é eterna, que é o Espírito. E é com o seu Espírito que o Espírito de Deus conversa. Aqui diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E ele está dando um exemplo de uma coisa que Deus fala, porque Deus fala muito mais. A primeira coisa que Deus fala, ele diz assim: ei, você é meu filho. Ei, você é minha filha. Você teve pais humanos, você teve pessoas que cuidaram de você, alguns melhor, outros não tão bem. Mas não importa, o importante é que fui eu que gerei você. E eu te amo como um pai deveria amar seus filhos. Eu te amo, eu sou teu pai, você não está órfão, você não está sozinho. Você não é chamado para ser escravo, você é chamado para ser filho. Essa é uma verdade que o Espírito de Deus comunica ao nosso espírito. Veja, a Bíblia não diz que Deus comunica com a sua mente ou com o seu corpo. Tem pessoas que acham que ouvir a voz de Deus é ouvir assim, ó, com o ouvido aqui, ó.
O seu ouvido é um órgão que está ligado com o seu cérebro. E o seu cérebro, ele faz parte do seu corpo. No seu cérebro está a sua alma, que é a sede das suas emoções e pensamentos. Essa alma, essa mente, ela se comunica com o corpo, ela recebe informações através dos órgãos externos, audição, visão, olfato, e ali ela processa essas informações. Mas essas informações são do mundo material, do mundo aqui de fora. Porém, as verdades de Deus, as coisas espirituais, Deus fala com o nosso espírito que está dentro de nós. E aí o nosso espírito comunica para a nossa mente, para a nossa alma, as verdades de Deus. Preste bem atenção. Quando Deus se comunica com você, Ele não se comunica diretamente com a sua mente, a não ser que Ele queira. Às vezes a gente está tão endurecido que Deus tem que vir em forma de um anjo, de uma pessoa. Deus tem que Ele mesmo descer à terra, porque a gente está surdo para não ouvir a voz dEle. Porém, preste bem atenção. Na maioria das vezes, a via de regras, o Espírito de Deus que está em nós, fala com o nosso espírito. Ele que está dentro de nós fala conosco. Ele olha para o Espírito e diz: ei, você é filho de Deus. Ei, a resposta é essa. Ei, eu vou te ajudar com o teu filho. Ei, eu vou te ajudar com a tua esposa. Ei, vem cá, eu tenho uma dica para você no seu trabalho. Faça assim. Ele olha para você e diz: ei, hoje vai trabalhar um pouquinho mais cedo que eu tenho algo para ti lá. Ele diz para você: ei, eu quero te usar. Ei, vem aqui, leia esse texto. Ele fala tantas coisas. Ele comunica tantas coisas. Quando você está cansado, ele diz: ei, vá aos pés do Pai, aos pés do Mestre, pois lá tem descanso. Quando você está talvez se alimentando mal, ele vem e diz: ei, não coma isso. Quando você está apenas no sofá, ele diz: ei, que tal se exercitar um pouco? Ei, que tal ir orar? Ei, dê atenção aos seus filhos. Olha ali, eles estão só no YouTube. Que tal você brincar com eles? Que tal você conversar com eles? E ele fala tantas coisas conosco, ao nosso espírito. E o nosso espírito conversa então com a nossa mente. O nosso espírito que está dentro de nós, ele traduz a voz do Espírito Santo à nossa mente. E nós ouvimos então a voz do nosso próprio espírito comunicando à nossa mente as verdades de Deus. Por isso que quando você ouve Deus falando com você, você ouve na sua própria voz. Porque o Espírito Santo, o seu espírito, ele fala em linguagem humana, acessível a você, ele é seu. Ele comunica a você aquilo que Deus transmitiu a ele. Porque o Espírito de Deus e o seu espírito que está dentro de você falam a mesma língua. É uma língua espiritual, não é uma língua de palavras. Mas o seu espírito dentro de você traduz para a sua cultura, para a cultura da sua mente, para a sua língua, para o seu idioma, para a sua linguagem. Ele traduz aquilo que Deus está falando em mistério dentro de você. Queridos, eu estou falando de algo muito profundo hoje aqui. O problema é que nós geralmente não ouvimos a voz de Deus, porque nós nem mesmo ouvimos o que o nosso espírito está falando. Nossa carne está tão forte, os nossos desejos carnais, a nossa mente, nossa vontade de entretenimento é tão forte que nós não ouvimos a voz do Espírito. Meu Deus, estamos calando Deus, estamos deixando Deus de lado. Quando você começa a ouvir a voz de Deus, gente, você descobre que você tem uma fonte dentro de você, uma fonte de vida, uma fonte de resposta, uma fonte de sabedoria. Você nunca está sozinho. Nossa, ele flui. Eu sinto Deus fluindo aqui agora. Ele flui dentro de nós como um rio de águas vivas. Ele está ali, a fonte está em você. Jesus diz: do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior. É uma fonte eterna. Ouça a voz de Deus.
Ouça a voz de Deus dentro de você. Ele está falando hoje, agora. Aleluia. Pai, eu peço que tu fale com este homem, com esta mulher agora. Eu vou terminar, Senhor, esse devocional e eu vou deixar o Senhor falando com esta pessoa. Em nome de Jesus eu peço, Espírito Santo, rompa com barreiras da mente, rompa com entendimentos errados e mostra para essa pessoa a tua bondade, o teu amor e o que o Senhor quer para a vida dela, dá direção e sabedoria. Eu vou encerrar o devocional e eu convido você a continuar falando com Deus, porque Deus vai falar com você agora. No silêncio Ele fala contigo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Ouça a voz do Espírito.